estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine, nós estamos com o Kelvin. Nessa aula é uma aula de aprofundamento de conteúdos, o nosso tema é histologia. Então, quais são os objetivos? Nós vamos conhecer algumas curiosidades sobre o tecido epitelial e cartilaginoso, também algumas doenças que atingem esse tecido. Então, olha, vamos começar com uma curiosidade. Você já cortou o dedo com papel? Você já reparou que o corte com papel dói mais do que o corte com uma faca? Por que isso acontece, né? A gente se corta e, ai, cortei com papel e tá doendo tanto. Então, eu vou explicar para vocês o porquê que acontece isso. Nossos dedos e mãos, ele tem um sistema sensorial muito grande por causa do tato, né? Ele que percebe as sensações. Então, tem um sistema sensorial muito grande. Os dedos, a gente mexe em tudo, né? Toca, pega as coisas, né? Então, a gente usa os nossos dedos com muita frequência. E isso faz com que, além de a gente usar o tempo todo, demore um pouco mais para cicatrizar, justamente de tanto a gente mexer. Também é o seguinte, quando a gente corta com uma faca, a faca tem uma lâmina lisa e reta. A lâmina do papel, ela é toda irregular. Então, quando a gente corta com papel, acaba aumentando a superfície do nosso corte. Por isso que dói mais. E nosso tecido epitelial não tem irrigação, não tem vasos sanguíneos. Então, quando a gente tem um corte com faca e o sangue extravasa, acaba meio que tampando esse sistema neural. E aí ele acaba não sentindo tanta dor. E como não tem os vasos sanguíneos, o ar, né, e as coisas ficam em contato direto com esse sistema neural, é por isso que acaba doendo muito, né, deixa essa ferida, não forma esses coágulos, deixa a ferida irritável, né, e fica exposta, por isso que dói muito mais um corte com papel, né, um simples corte com papel, do que com uma faca, muitas vezes. Outra, vamos para uma notícia, e é uma notícia e ao mesmo tempo uma curiosidade. Você que é fã de luta, ou mesmo não sendo, você já deve ter visto algum lutador. Vocês já repararam na orelha deles? Que parece uma couve-flor, na verdade chama, né, orelha de couve-flor? Vamos lá ver essa notícia. Você sabe por que as orelhas dos lutadores ficam deformadas? Então olha lá a orelha do lutador, como está deformada. Vamos descobrir o porquê que isso acontece. O que causa o problema é uma condição chamada pericondrite. Então, em cima do tecido cartilaginoso, nós temos uma camada de tecido chamada pericôndrio. Ela é bem vascularizada e com vasos sanguíneos. Então, o que acontece? Quando, por eles ficarem no chão e acabar esfregando a orelha no tatame ali, né? Acaba descolando esses tecidos. E aí se descola, machuca, extravasa sangue, né? E também esse tecido. Aí ele vai inflamar e vai fazer a cicatriz. Um tempo depois vai acontecer a mesma coisa, então várias vezes consecutivas vai formando, né, vai deformando essa orelha, né? Então, olha, pericondrite, que consiste em uma infecção do tecido conjuntivo que envolve a cartilagem da orelha. Esse tecido fica entre a pele e a cartilagem, sendo responsável pela vascularização e nutrição da área. Então, esse aspecto de couve-flor é provocado pela repetição desse processo de formar novas cartilagens o tempo inteiro. Então, curioso também, né? A nossa pele. Bom, por que eu vou falar sobre a pele? Porque nós vamos conhecer algumas curiosidades sobre a epiderme. E a nossa pele, a pele é um órgão. Ela é formada por 3 tecidos. A gente tem a epiderme, que é essa camada superficial, que é as curiosidades que a gente vai ver sobre a epiderme. Tem a derme, que é formada por tecido conjuntivo. E tem a hipoderme, que fica abaixo, né, que é formada por tecido adiposo. Então, todas as doenças, as infecções que eu falar, ele vai atingir essa região, né? Se eu falar epiderme, é a camada mais superior. Se eu falar camadas mais profundas, seria derme e a hipoderme. Nós vamos ver algumas infecções causadas, umas infecções na pele, então causadas por bactérias. Na nossa pele nós temos várias bactérias que fazem parte do nosso microbioma, ficam normal, elas vivem bem ali, tem fungos, né, tem até vírus, mas eles ficam tranquilamente ali. Só que se a gente tiver um corte, né, um arranhão, qualquer machucado, essas bactérias acabam entrando
dentro do nosso corpo e vão causar algumas infecções. Então, nós temos aqui exemplos de bactérias, né, que causam algumas doenças. Olha, celulite infecciosa, observe como fica, dá vermelhidão, dor, né? Impetigo, que vai formar feridas, geralmente ao lado da boca, principalmente em crianças, né, que põe a mão na boca o tempo todo. Então, vai formar essas casquinhas, feridas, vai coçar bastante, né? E também o furúnculo. Acho que vocês já viram o furúnculo. O furúnculo, ele é como se fosse uma espinha grande, né? O que acontece? As bactérias entram nessa camada mais profunda e formam essa reação, né? Formando esses abscessos. Então, ele é bem doloroso. Também tem infecções causadas por fungos. Os fungos vivem também naturalmente na nossa pele, mas também, se eles entrarem, né, atingir a camada mais profunda, podem causar algumas doenças, né? Então, micose de unha, por exemplo, observe a unha, muda a estrutura, a textura, a cor da unha, ela fica geralmente mais grossa. Também tem a frieira, né? Olha, ela causa bolhas, rachaduras, descamação da pele, dá muita coceira, vermelhidão no local, né? E por que que ele vai atingir, aqui as duas são no pés, né? Por que que atinge? Porque geralmente o pé, ele é um lugar que é úmido, até pelo suor do dia a dia, fica com calçado, né? E ele é um lugar quentinho, e fungo gosta de lugar úmido e quente. Então, se a gente não tem um cuidado, uma higiene muito grande, ele pode surgir esse fungo, né? E também existe a balanite. Ela é uma inflamação causada por fungo que vai atingir a glândula do pênis. Vai formar uma feridinha vermelhinha, né? Com coceira. E também é bom... os tratamentos são com pomadas antifúngicas, né? Os tratamentos contra as bactérias também têm remédios, né? Então, deve sempre procurar um médico, né? Quando tiver alguma dessa interferência, né? Na pele. Existem também infecções na pele que são causadas por vírus. Geralmente, acometem mais crianças, mas algumas podem cometer adulto. Por exemplo, a catapora. Olha lá, a catapora, tá vendo esse primeiro desenho? Vai formar feridinhas vermelhas, né? Vai coçar bastante. E a catapora é aquela que provavelmente você deve ter uma marquinha de catapora. Coçou bastante e aí fica a marquinha. Então, quando tem catapora, a mãe fica dizendo, não pode coçar, né? Para não ficar a marquinha. Então, essa é a catapora, causada por um vírus. O sarampo é grave. Ele causa algumas manchas vermelhas pelo corpo, né? Pode levar à morte. E o sarampo tem vacina. Então, é sempre importante que tenha o calendário de vacinação e a mãe esteja levando a criança para vacinar. Ela pode levar à morte. E tem uma síndrome que é chamada de síndrome de mão-pé-boca. Atinge principalmente crianças, mais ou menos 5 anos, né? E vai formar as feridinhas na região da boca, na região das mãos e na região dos pés. E as verrugas. O vírus HPV, ela vai fazer verrugas, pode ser verrugas na pele mesmo, e também existe uma IST, que são as verrugas genitais, tá? Então, são vírus que atingem a pele. Vamos para uma atividade. Olha, uma das partes mais sensíveis do corpo é a pele. Então, ele é o maior órgão também, né? E por estar sempre exposta, precisa de cuidados extras. Existe um grupo de micro-organismos do bem que auxiliam na alimentação e no sistema imunológico. Entretanto, nós temos também alguns micro-organismos que podem causar doenças. Como que nós podemos evitar essas doenças? Vou dar um tempinho para vocês pensarem.
E aí, gente, pensaram como que a gente pode proteger, né, de pegar essas infecções que são causadas por fungos, por bactérias e por vírus? Olha, para se manter protegido desses micro-organismos que podem causar doenças, é importante manter uma boa higiene pessoal, né? Uma rotina de limpeza também na nossa casa, né? Porque a gente fica expostos a vários vírus e micro-organismos que estão no ambiente. Os objetos, né, que possuem contato com ambientes externos devem ser sempre limpos e higienizados, e sempre que notar qualquer mudança no padrão na pele, notei uma feridinha, uma vermelhidão, né, deve procurar ajuda médica, tá? Agora também nós vamos falar sobre algumas doenças na pele. Antes a gente falou sobre algumas infecções, micro-organismos que causam infecções. Agora nós vamos falar algumas doenças. Então, as mais comuns são celulite. O que é celulite? Celulite é um depósito de tecido adiposo lá na hipoderme. Então, só que em vez dele depositar uma camada super certinha, ele vai depositando assim como se fossem bolsinhas, né? Um depósito irregular. E aí, o que acontece? Na pele fica cheio de ondinhas ou furinhos, né? Então, qual que é o tratamento? Seria emagrecer, né? E atividades físicas também ajudam a diminuir esse aspecto, olha aqui, né? Todo ondulado da pele. Tem também as estrias, olha, observe, né? Nas pernas, a mulher quando ela está grávida, ela pode ter estrias também na barriga, ou as pessoas crescem muito rápido, também tem estrias. Então, o que é a estria? O nosso tecido conjuntivo que fica embaixo da pele, da epiderme, ele cresce, ele é elástico, ele tem uma capacidade de esticar, mas a pele não tem essa capacidade, ela não estica tanto quanto esse tecido aqui. Então, o que acontece? Quando ocorre um crescimento muito rápido, né, tipo aquele menino que cresceu rápido, ou um desenvolvimento, ou então, por exemplo, a barriga que cresceu muito rápido, né, da grávida, o que acontece? A pele acaba se rompendo, né, então forma um machucado, e aí vaza esse tecido conjuntivo, né, para esse lugar, e ele que preenche esse espaço. E aí quando faz o processo de cicatrização, fica essa marca. Então a estria muitas vezes não tem o que fazer. Pode usar pomadas cicatrizantes, né, que vão aliviar os sintomas, mas a estria nada mais é que uma cicatriz. Também existem verrugas, né, a gente já falou um pouquinho sobre isso, algumas micoses na pele, olha que tem uma criança com uma micose, né, ela tem essa característica, geralmente ela fica redondinha assim, né. A acne, o que é? Nós temos na nossa pele os folículos das glândulas, o folículo da pele, e às vezes ocorre um acúmulo de gordura, um acúmulo de pele descamada, né, células mortas, também pode ter algumas bactérias ali. E aí vai ocorrer esse processo inflamatório, né? Então ela pode dar a acne. Também pode ser o cravinho. O cravo é um bichinho, olha só. E aí ele vai viver e vai se alimentar desse sebo que a nossa pele forma. E na fase da adolescência, como os hormônios muitos hormônios estão começando a ser produzidos, acaba que produz mais esse sebo, e aí por isso que é uma característica também da adolescência. Então, um bom cuidado com a pele, higiene, né, limpar, usar sabonetes e produtos adequados para a pele ajuda bastante a diminuir, né, esses cravos e essa acne. Outras doenças é o vitiligo. Vitiligo é um problema lá na melanina, então ocorre uma despigmentação e aí a pessoa fica com as cores, né, diferentes. O albinismo é um problema genético, né, que não produz a melanina, então ela fica bem clarinha, a pele clarinha, os olhos claros, o cabelo claro, né. Dermatite atópica, observe nessa imagem aqui das pernas. O que acontece? Ela vai formar placas de camada de pele, vai coçar muito, e quando vai descamando, pode machucar, pode sangrar, então é uma dermatite, né, atópica. Também a dermatite de contato é o seguinte, digamos que você encostou num produto e ele deu alguma reação. Pode ser produto de limpeza, pode ser produtos de higiene, então se ele dá essa reação, é uma dermatite de contato, significa que aquele objeto você teve uma reação na sua pele. Tem também eczema, psoríase, né? Eczema são da coceira bastante, né? A psoríase também forma essas placas dérmicas, né?
e na pele coça muito, né? O acúmulo de pele, ele vai acumulando, a gente vai descamando, né? A pele, o tecido epitelial, ele é morto e ele vai saindo. E aí, na psoríase, essa camada vai acumulando camada, vai fazendo essas plaquinhas. E aí, quando descama, machuca, também coça bastante, né? Temos o melasma, que são manchas, né? Geralmente na gravidez, formam as manchas. E a escabiose, que são tipo piolho, né? E outros micro-organismos. Agora, vamos falar sobre o câncer de pele. Existem vários tipos de câncer de pele. E eles são causados pelo crescimento anormal e descontrolada de diferentes tipos de célula. Então, a célula estava normal, aconteceu alguma coisa que elas começaram a proliferar em grande quantidade. E aí, ela acaba, às vezes, migrando para outros lugares do corpo, né? Então, essa quantidade de crescimento anormal, ela vai formar o câncer. Pode ser o câncer de pele não melanoma. Melanoma vem da melanina, né? Essas manchinhas mais escuras que a gente tem. Então, algumas dessas manchas podem dar o câncer, daí seria câncer de pele melanoma. O não melanoma, quando não vem dessas pintas, e também tem os sarcomas de pele. Então, olha, nós temos aqui, ó, o carcinoma basonuclear, é esse número 1, carcinoma espinocelular, número 2, o carcinoma de Merkel, esse número 3, o melanoma maligno, número 4, e os sarcomas de pele, que é o número 5. O que a gente tem que observar? Sempre que você tem que se olhar, pedir para uma mãe ou para o pai, se for casado, pede para o esposo, para a esposa, para estar olhando essas pintas. Se achar que tem uma pinta diferente, com algum sinal, uma ferida que não cicatriza, uma pinta que descama e que não tem sensibilidade, uma pinta que muda de cor ou que tem bordas irregulares, sempre é bom ir procurar um médico, né? O médico vai poder dizer o que é, né, que tem, se é normal ou não é, e quanto mais cedo diagnosticar, melhor a chance de cura. Agora, uma atividade. Dar os cuidados ao rosto é essencial, mas muitas vezes essa atitude acaba passando desapercebida durante a nossa rotina. A pele é a maior barreira contra as agressões do dia a dia, ou seja, nos protege das impurezas, dos raios de sol, contra a invasão das bactérias e outros riscos ambientais que podem ser perigosos para a saúde. Pensando nisso, por que é importante cuidar da pele e a proteger? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. E aí, gente, por que é importante cuidar da nossa pele e proteger? Porque a pele fornece a proteção contra agentes externos e por isso ela deve ser tratada com cuidados especiais. É preciso manter a pele limpa, uma rotina de higiene, né? Fazer um cuidado, do mesmo jeito que você escova os dentes, né? Ao acordar, ao dormir, deve fazer essa rotina, né? Da pele, cuidar da pele, evitar produtos agressivos, né? Manter a pele hidratada, porque se ela está hidratada ela fica mais viçosa, né? Também evitar a exposição solar e usar o protetor solar. Olha essa imagem, né? Cuidar da pele vai além da questão estética. É questão de saúde, né? A gente viu algumas doenças que podem ser causadas na pele.
Agora vamos falar uma curiosidade bem interessante. Como que os cosméticos funcionam? Será que esses produtos que a gente compra, né, nas farmácias ou nas lojas de cosméticos, será que eles funcionam mesmo? Eu vou passar esse produto e vou acordar com a pele de outro jeito. Será que é assim que funciona? Na verdade, os cosméticos, eles são produtos que têm uma ação superficial. Então, se por exemplo, você já tiver com uma idade mais avançada e começa a aparecer as ruguinhas, e você tiver um problema lá no colágeno, né, uma perda de colágeno, por exemplo, a pele vai ficar mais flácida. Um produto superficial, ele acaba não entrando dentro da pele. Também porque, olha, a nossa pele tem uma barreira. Não vai deixar as coisas entrarem e saírem, né, da nossa célula. Então, esses produtos cosméticos, eles ajudam, eles mantêm a pele hidratada, dão uma aparência mais jovem na pele, mas ele é superficialmente, né? Ele não vai entrar na estrutura, né, celular, no sistema circulatório, né? Qualquer ação que você vai fazer que atinja as camadas mais profundas da pele, né, e os anexos da pele, os pelos, as glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas, elas vão precisar de ter um domínio médico, né? Então você vai tomar um medicamento, então somente um médico, um dermatologista, que pode prescrever algo que seria mais invasivo. Então os produtos de higiene, né, os produtos de beleza, eles ajudam sim, eles mantêm a pele hidratada, porque a gente vai, no dia a dia, acaba perdendo, né, perdendo água da pele, a pele vai ficando desidratada, tem muita poeira, muitos agentes externos, né, a radiação solar, e acaba irritando a nossa pele. Então quando a gente mantém uma rotina na pele, eles ajudam sim. Mas é o que eu estou falando, olha, precisa de uma rotina, um cuidado diário com a pele, e esse cuidado é muito importante. A gente tem um microbioma humano. Hoje em dia, o que as pessoas que trabalham com os cosméticos, elas estudam, né? Nós temos na nossa pele várias bactérias, olha para vocês verem. 1 centímetro quadrado pode ter até 1 bilhão de micro-organismos. Bactérias, fungos, ácaros, vírus. Então, muitos seres ali vivendo na nossa pele. E eles vivem bem na nossa pele. Eles ajudam a manter a pele saudável, ajudam a evitar agentes até externos, né? Fazer mal para a nossa pele, chamado de microbioma. Então, olha na imagem aqui, ó, as bactérias, vírus, né? Vivendo aqui super de boa aqui na nossa pele. O interessante também é que cada lugar do nosso corpo, se você for fazer uma análise, você encontra determinados grupos diferentes desse microbioma. E eles interagem, né? Então, com a nossa célula e tal. Então, é importante, essencial, que mantenha uma boa microbioma, um microbioma saudável. Então, produtos agressivos que vão matar essas bactérias boas, por exemplo, podem também fazer mal. E muitas indústrias cosméticas, estudando isso, sabendo isso, existem os probióticos e pré-bióticos de pele também. A cicatriz, eu falei um pouquinho sobre a cicatriz quando eu falei de estria. Então, o que é a cicatriz? Quando você tem um corte na pele, ela corta uma camada mais profunda, corta a pele, e daí esse tecido conjuntivo que está aqui dentro, ele acaba extravasando. E aí, quando ele cicatriza, ele vai formar diferente até o tecido, né? Vai ser tecido conjuntivo. Então, por isso que você tem uma sensibilidade diferente, às vezes não sua, né, nesse tecido, porque ele é tecido cartilaginoso, não é mais o tecido epitelial, né? Então, olha como que acontece. Então, ela tem os processos, né, inflamatória, proliferativa, e o processo de maturação, né, onde já, por exemplo, 1 ano depois daquela cicatriz grande, ela já está, né, no processo que a gente chama de cicatriz madura. E, falando em tecido cartilaginoso, trouxe 2 doenças, que é condromalácia patelar, que ocorre uma degeneração na cartilagem da patela, que é esse osso que fica na frente do joelho, tem uma cartilagem aqui. Se essa cartilagem ela desgasta, vai osso com osso começa a encostar e vai machucar, vai correr um desgaste, então causa muita dor, né? E também a hérnia de disco. O que é a hérnia de disco? Entre as vértebras nós temos um disquinho de cartilagem.
às vezes ocorre um desgaste, ou então ela tem que ficar alinhada e ela acaba se deslocando um pouco. E aí acaba dando atrito com os ossos, né? E dá uma dor intensa nas costas. Nessa aula, nós vimos curiosidades sobre o tecido epitelial cartilaginoso, conhecemos algumas doenças. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!